Oi, gente! De novo aqui, simples, do nada, de cara lavada. E eu tenho a impressão de que vocês gostam de vídeos assim, porque lembra muito o nosso início lá atrás, quando isso tudo aqui era mato. Gostam, gente? Assim ou vocês preferem vídeos elaborados, cheios de edição? Me conta aí que eu quero saber como é que vocês preferem me assistir. Mas eu vim aqui hoje falar de um assunto que era pra eu falar na semana passada de uma pessoa. E esse final de semana estourou de uma outra artista muito famosa e eu tava assistindo a reportagem dela. E várias coisas me vieram à cabeça. E eu resolvi sentar aqui com vocês e conversar por vários motivos. Na semana passada, semana retrasada, o Brasil ficou chocado com o depoimento da Ana Hickman. Ela denunciou o marido por agressão, pediu medida cautelar e depois de uma entrevista emocionante, falou de como ela vivenciou o abuso verbal, físico na casa dela desde quando ela era criança. Ela cresceu vendo o pai fazendo aquilo com a mãe. Ela se casou aos 16 anos, todo mundo sabe, foi emancipada para poder trabalhar, para poder ir para fora. Ele, muito mais velho que ela, eles estavam há 25 anos juntos. E segundo ela, o casamento já não ia bem, já não era casamento há muitos anos. Eles tinham uma sociedade muito lucrativa. No entanto, nos últimos anos, a despeito, das violências seguidas que ela normalizou na relação, até por causa do padrão que ela recebeu de casa, o buraco financeiro no qual o marido colocou a vida deles fez com que ela se enojasse. A gente não sabe exatamente tudo. O que a gente tem visto na mídia são dívidas enormes com bancos, depredação de patrimônio mesmo, assim, eles vão ter que vender muitas coisas, o nome dela é sujo em recuperação judicial e tudo isso. Isso fez com que ela ficasse muito abalada, envergonhada, ela falou. E depois da última violência, ela resolveu dar um basta. Todo mundo discutiu muito semana passada, eu esperei o burburinho, vocês sabem que eu gosto de esperar o burburinho acabar, até para poder analisar, olhar, análise do discurso, inclusive. Aí hoje de manhã, várias seguidoras me mandaram, Fábio, você viu da Nayara? Você viu da Nayara? Eu não sabia quem era a Nayara, é uma cantora sertaneja muito famosa, que também foi casada por 10 anos com uma pessoa para quem ela entregou todo o controle da sua vida. Era ele que cuidava de tudo. Ela chegou a dizer na reportagem que no ano em que eles faturaram 7 milhões de reais com o nome dela, com a marca dela, embora ele fosse o produtor e empresário, que ela tirava R$1.000 por mês para os gastos pessoais e uma das justificativas dele é que ela já tinha casa, comida, roupa, para que ela queria dinheiro? E eu achei interessante um depoimento dela que ela falou que eles já viam várias situações de abuso físico, de abuso verbal, psicológico, mas que ao se ver ali totalmente sem controle nenhum de toda a riqueza que ela gerou, aquilo foi um gatilho. Ela fala do abuso patrimonial, que inclusive está previsto na Lei Maria da Penha, que é quando a pessoa, o seu cônjuge, ele toma conta de tudo que deveria ser dos dois e você fica alienada a isso, você não tem controle, você perde total a sua liberdade e a sua autonomia sobre o seu patrimônio. Essas duas falas me chamaram a atenção. A Ana Hickman, ao descobrir o rombo na empresa provocado pela administração do marido dela, o Alexandre Corrêa. Depois a Nayara de Azevedo com seu ex-marido, ela se separou dele já tem agora alguns meses. E ela se vendo ali sem nenhum controle financeiro, ele impedindo inclusive que ela realizasse shows, porque embargou os equipamentos e tudo mais de um show que ela ia fazer. Vocês sabem o quanto eu defendo família, defendo casamento. Eu acho que no mundo ideal o homem devia ser o provedor, a gente devia mesmo cuidar dos filhos ou trabalhar se a gente quisesse. Sabe a mulher de Provérbios? Ela faz, ela vende casas, ela vende propriedades, ela negocia. Eu sou uma mulher que gosta de trabalhar e por muito tempo ali no início da minha maternidade eu me culpei por isso, porque eu achava que eu tinha só que ficar em casa com os meus filhos e eu sentia falta de realizar, de produzir, de estar na vida das pessoas, de contribuir de alguma forma. Os tempos mudaram, as necessidades também. E eu, que defendo tanto o casamento, que defendo tanto a união cristã, essa coisa do homem realmente proteger, prover, de nós estarmos sob esse cuidado, eu também vivo no mundo real. E no mundo real, nem todos os homens fazem isso. Nem todos os homens estão sob o domínio de Deus.
para morrer pela gente, como Cristo morreu pela igreja. Nem todos os homens são bons. E chega uma hora em muitos relacionamentos onde aquela relação vira não só uma empresa, uma sociedade, uma ligação de conveniência, como vira um território de abusos que são sustentados em nome da aparência, da comodidade financeira e do padrão de normalidade. Eu quero falar sobre essas três coisas: aparência, comodidade financeira e padrões aprendidos. Tudo aquilo que a gente vivenciou na nossa infância, tudo aquilo que a gente viu os nossos pais fazendo, nós vamos de alguma forma buscar reproduzir, porque aquilo é assimilado como normalidade. Eu vou dar um exemplo. Meus filhos não apanham. Nós somos adeptos da educação não violenta, inclusive de falas não violentas. A gente não se xinga, a gente não se grita. Quando um deles faz isso um com o outro, o instintivo, eles acham aquilo estranho e denunciam para os pais. Eles, mamãe, Teté falou desse jeito, mamãe, a Titi falou desse jeito. E eles não têm por normal a violência. Se alguém bater neles, eles vão estranhar. Eles nunca viram o pai batendo na mãe, eles nunca viram a mãe batendo neles. Não faz parte da normalidade deles. Quando eles se depararem com esse comportamento, eles vão estranhar, não vai ser normal. Por outro lado, crianças que crescem nesse ambiente caótico, de brigas, de gritos, talvez tenha sido a sua realidade. Você cresceu vendo violência, a mãe batendo no pai, o pai batendo na mãe, os gritos, o desconforto, o sofrimento. O seu cérebro vai associar aquilo com a normalidade, porque pra gente o normal é aquilo que é familiar. Ainda que seja péssimo, o normal é aquilo que é familiar. Essas mulheres, embora ricas, inteligentíssimas, bem-sucedidas, elas não escaparam de padrões, de repetição de padrão. Esse é um ponto. Segundo ponto tem a ver com as aparências. Aliás, o primeiro ponto tem a ver com as aparências, repetição de padrão. O que a gente faz daí com as aparências? A gente mantém a aparência social a despeito do que acontece no interior da nossa vida, porque a gente não quer vergonha, a gente não quer explicar, a gente não quer que sintam pena da gente. E muitas mulheres, talvez para você que eu estou falando agora, você acha que vai ser um incômodo e uma vergonha que saibam o que você vive. Não é, pelo amor de Deus. Por favor. Nós estamos aqui, pessoas normais e de bem, estamos aqui para te dizer que não é normal que o seu corpo e a sua mente sejam violados. As aparências, elas encobrem padrões familiares nocivos, abusivos e violentos. A segunda questão foi a patrimonial. Eu vivo dizendo para vocês, e o ano que vem a gente tem um plano que vai ser executado, das mulheres se tornarem afiliadas dos meus produtos e poderem ganhar com a venda deles. A gente vai ter um treinamento, a gente vai fazer com que vocês possam ganhar dinheiro e ter independência. Por que eu falo isso? Eu trabalhei como jornalista por vários anos. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi como a pobreza, a dificuldade de acesso, não ter acesso à comida, não ter acesso a um teto, a moradia, fez com que muitas mulheres permanecessem em situações abusivas, violentas, negligentes, para si e para os seus filhos. Por não terem como botar comida na mesa para as crianças, por não terem como ter onde morar. Elas se submetiam a relacionamentos com aquela coisa do pelo menos tem comida, pelo menos tem um teto, pelo menos, sei lá, podia ser pior de alguma maneira. E isso faz com que muitas de nós, e eu digo isso com uma dor no coração, porque vocês sabem o quanto eu defendo o casamento tradicional, eu defendo a família tradicional, eu defendo a proteção do homem, mas esse não é o mundo ideal. E você, mulher cristã, que talvez esteja me ouvindo agora, e pensa em tudo que você tem passado, muitas vezes, os seus ganhos financeiros, a sua independência financeira vai representar a diferença entre vida e morte. Vai representar um estado de constante abuso e violência e outro de
se abster dessa condição. Está na impossibilidade financeira, e é por isso que eu apoio tanto todas as iniciativas de mulheres empreendedoras. Estou sempre postando mulheres empreendedoras aqui lá no meu Instagram, postando, ajudando, divulgando, comprando delas, porque a independência financeira no nosso país ainda é, não só no nosso país, ainda é um fator que escraviza a mulher dentro de relacionamentos abusivos e violentos. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente abre mão da nossa própria individualidade, da nossa própria liberdade, na cegueira de um amor. Gente, deixa eu te falar que eu não tô falando isso só da Nayara e da Ana Hickman. Eu conheço mulheres próximas a mim que entregaram a sua independência, a sua liberdade, a sua autonomia, por paixão, por conveniência, por preguiça às vezes. Ah, faz isso, toma aqui, você que paga, você que gerencia, você... A ponto de anos depois elas estarem pedindo dinheiro para comprar uma presilha pro cabelo. Você tá entendendo? Ela vai dando pra pessoa aquele controle sobre a vida dela, a ponto dela não ter mais autonomia nenhuma. Ela pode comprar, sei lá, um prego pra pegar na parede. Eu conheço histórias assim perto de mim. Delas não saberem mais quem são, o que elas podem, o que elas são capazes. Com isso eu quero dizer que defendo o casamento? Defendo. Defendo mesmo. Mas o que eu defendo mais do que o casamento? A vida. Defendo a vida. Porque antes de criar o casamento, Deus criou seres humanos. Antes de criar Eva para Adão, ele criou Eva. Antes de santificar a união deles, ele criou indivíduos. E se a vida e todos os aspectos dela não estiverem em conformidade com a lei de Deus, ou seja, se você achar que sua vida vale menos do que a sua relação, que a sua empresa, que as aparências, que os padrões da sua família, se você achar que sua vida vale menos do que isso, você está sujeito a viver um relacionamento onde vão tratar você não como gente. Essas mulheres são bonitas, inteligentes, poderosas e ainda assim se submetiam, como tantas outras, pobres, simples, sem instrução, tanto quanto. Porque não é o quanto você sabe, tem, o quanto você é bonita ou famosa. É o quanto você entende quem você é e o valor que você tem. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, nem sei porquê, gente. Eu senti no meu coração que eu devia vir aqui, abrir esse vídeo aqui. A Clara tá entrando ali devagarinho, achando que não vai aparecer no vídeo. Está aparecendo, Clara, no vídeo. Tá aparecendo. Eu senti muita vontade de fazer esse vídeo aqui. Porque talvez você que esteja me assistindo nesse momento viva uma relação que definitivamente não é a relação dos seus sonhos. Talvez você viva uma relação nesse momento que está te matando aos poucos. E tem saída. Talvez para você o impedimento seja financeiro hoje. E aí você vai ter que buscar formas de ter o seu sustento, de garantir o seu sustento. Talvez tem gente que vai olhar aqui, mas Fábio, você não defende? Eu defendo, gente. No mundo ideal eu defendo. Mas o nosso mundo não é ideal. O nosso mundo é carregado de pecado, maldade. Ele é dominado pela dor, pela avareza, pela ganância, pela desumanidade. Mulher, você vale muito. Você é importante para Deus. Ninguém, homem ou mulher, ninguém tem o direito de fazer você se sentir um objeto, se sentir um peso de porta. Ninguém. Avalie a sua vida hoje, se você de repente não está entregando a sua vida por aparência, por causa dos padrões familiares, está deixando toda a sua vida financeira e está fazendo com que você perpetue padrões que no passado, lá na sua família, te oprimiram e te machucaram tanto. Antes do casamento, Deus ama você. Isso precisa ficar muito claro, sobretudo para mulheres cristãs. Eu senti muito no coração que eu devia gravar esse vídeo hoje e talvez você sinta no coração que precisa mandar ele para alguém
que precisa compartilhar ele com alguém, faça isso. Porque de alguma forma Deus usa todas nós. Um beijo grande, boa segunda. Ah, lembrando que hoje à noite tem a Rede, nosso documentário, que vai estar em 4 episódios falando sobre o domínio da nossa atenção. E eu espero que você assista, tem um link aqui embaixo. Boa segunda.